convidar neste momento a abrir a Bíblia no Salmo de número 116, verso 15, que de uma pessoa amiga, que é a mãe do Betinho lá em Cedrolândia, sentiu vontade de ler esse texto que fala sobre a partida daqueles que pertencem a Jesus. Preciosa é a vista do Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Salmo 116, verso 15. Amigo ouvinte, de acordo com a Bíblia, os seres humanos foram criados para uma existência eterna ou perpétua. Mas não fomos feitos para morrer. Essa é a grande verdade. A experiência da morte é uma separação literal para quem morre e também emocional para quem perde o ente querido. Quando Deus permitiu que a morte adentrasse ao mundo, também nos preparou para lidar com essa dor e para glorificá-lo através da mesma. Quando meus pais faleceram, lutei com uma pergunta que me queimava por dentro. Como é que eu devo lamentar a morte dos meus pais, de forma a trazer a máxima glória de Deus em meio a tanta tristeza? Tornou-se claro para mim que havia vários princípios bíblicos fundamentais que eu teria que internalizar de novo por meio de disciplinas espirituais renovadas. Esses princípios se concentram em nossos pensamentos, em nossas emoções e em nossas crenças. Afinal, em Cristo não estou mais sujeito aos pensamentos e emoções desse mundo, nem devo deixar que eles me governem. Em vez disso, posso ser controlado pela verdade de Deus e nela encontrar lenitivo, contentamento, conforto e encorajamento. Deus confere a seus filhos a responsabilidade de controlar os seus próprios pensamentos em todos os tempos, em todo o tempo. E há textos na palavra de Deus que nos esclarece esse princípio divino. E eu gosto de uma passagem, amo muito essa passagem, que era preferida do meu avô na Bíblia. Aliás, um dos textos mais preferidos do meu avô é esse que eu vou citar aqui, Filipenses 4 e 8. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Levar a sério a ordem clara desse versículo é aplicá-la diligentemente às nossas mentes, e é algo essencial para o luto piedoso. A expressão traduzida por pensar significa considerar, ponderar, forçar a mente, refletir sobre as coisas apontadas no texto em pauta. Em outras palavras, nós somos responsáveis pela direção e pelo foco dos nossos pensamentos, mesmo em meio à dor esmagadora gerada pela morte do ente querido que se foi para a eternidade. Essa orientação não se suspende repentinamente em relação ao homem ou à mulher que foram empurrados para dentro do abismo da mais profunda tristeza. Considerá-la suspensa não apenas reduz nossa capacidade de glorificar a Deus, mas também aprofunda a dor e a miséria da nossa própria condição espiritual e emocional. Eu gosto de uma passagem de Colossenses 3, verso 1 e 2, diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Mais uma vez, vemos claramente que somos responsáveis pelas coisas nas quais fixamos nossa mente. Somos responsáveis por direcionar e concentrar nossos pensamentos em coisas especificamente identificadas, mesmo
em face à dor ou à tristeza. E nesse texto de Colossenses, coisas em questão aqui são as de cima, onde Cristo está sentado. A ideia aqui não é que se nós obedecermos verdadeiramente a esse versículo, não vamos sofrer a dor da perda. Claro que a dor da perda sempre existirá. Mesmo em meio aos nossos maiores esforços para fixar nosso pensamento nas coisas de cima, nós ainda sentimos a dor pela perda dos nossos entes queridos. A saudade corta o coração e dilacera a nossa alma muitas vezes, especialmente quando chega na véspera do Dia dos Pais, como agora no próximo domingo, Dia dos Pais. A dor é muito grande da perda de um ente querido. Dia das Mães, para a gente que já perdeu a mãe, não é fácil também. Pelo contrário, em meio ao nosso pesar pela morte de alguém, que pode ser um processo doloroso, como foi para mim e para muitos de nós, triste e longo, e às vezes até mesmo debilitante. O tipo de luto que traz a glória de Deus ainda é aquele que inclui a determinação motivada pela graça, em obediência a esses versículos. Quando Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, sua constituição emocional refletia perfeitamente essa imagem, como acontecia com todas as outras aptidões e capacidades. Antes da queda dos nossos primeiros pais, todas as suas emoções eram livres do pecado e nunca se moviam em direção que não fosse completamente idêntica à do próprio Deus. No entanto, quando o pecado entrou no mundo, o ser humano por inteiro, inclusive suas emoções, foi totalmente contaminado pelo pecado. Como criaturas caídas, todos nós sentimos coisas que não deveríamos sentir, ou as sentimos em um grau em que não deveríamos sentir. Mesmo quando somos regenerados e o Espírito Santo habita em nós, nosso pecado residual influencia a nossa humanidade como um todo, inclusive nossas emoções. Como novas criaturas em Cristo, precisamos ter nossas emoções informadas pela luz da palavra do Senhor e impulsionadas pelas motivações do Evangelho e pela dinâmica do Espírito que habita em nós. É preciso que a verdade objetiva oriente nossas emoções e que o poder subjetivo do Espírito de Deus as proteja e canalize, diria, de forma piedosa. Eu tenho um tempinho ainda. Ezequiel 24, nunca preguei nesse texto, mas eu me lembro que lá no livro de Ezequiel, capítulo 24, versos 15 em diante, Deus ensinou ao povo de Israel uma lição vital através da morte da esposa de Ezequiel, o profeta. Quando, dando a ele o que pode parecer uma ordem estranha de não lamentar a sua perda, filho do homem, como um golpe tirei de ti o desejo dos teus olhos. Todavia não te lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme, porém, em silêncio, não faça lamentação pelos mortos. Ezequiel 24, 16, 17. Ezequiel reage isso de maneira surpreendente, dizendo: assim falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. E na manhã seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Ezequiel 24, 18. Isso não quero sugerir a ideia que não devemos chorar quando perdemos uma pessoa amada. Devemos chorar sim, faz parte da vida. Mas citamos essa escritura apenas para demonstrar que é possível que nossas emoções sejam trazidas sob o controle da palavra de Deus. E Ezequiel foi capaz de dizer: fiz o que me havia sido ordenado, porque não considerava as suas emoções naturais como algo que tinha
autoridade final sobre ele. Agora o texto que eu gosto de pregar em velório, amo pregar esse texto. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também devemos crer que aqueles que Jesus dorme em Deus os tornará a trazê-los com ele. E dizemos isso por palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, porquanto o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Como eu gostaria de ter a Bíblia de cor, mas algumas porções dela eu consigo sim decorar. Texto que eu agrado, então eu consigo, é a minha praia decorar essas escrituras, eu tenho carinho de decorar. É claro que Paulo sabe que os tessalonicenses sofreriam, mas quer que eles se lamentem de uma maneira distintamente cristã, a qual evidentemente será diferente da forma como os não cristãos se lamentam. Mas uma vez podemos ver que não devemos considerar nossas emoções como algo supremo. Pelo contrário, ao informar a nossa mente a verdade objetiva da palavra de Deus, controla a dinâmica de nossas emoções somente através do poder do Espírito de Deus na nossa vida. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Romanos 12, 15. Ao dar essa orientação para o povo de Deus, o Espírito Santo não acrescenta ressalvas, apenas diz: alegrai-vos se estiverem de bom humor, ou chorai se estiverem com vontade de chorar. Você pode estar com humor exuberante, mas quando encontra um irmão ou uma irmã que está em estado de luto genuíno, o que você deve fazer? Deve reconhecer que o seu atual estado emocional não tem autoridade final sobre você. Pelo contrário, em um autocontrole capacitado pelo Espírito de Deus, você pode e deve voltar a sua mente para as preocupações que colocaram aquele irmão ou irmã em estado de lamento, e então chorar com eles. Não é problema algum. O mesmo é verdade em relação à ordem: alegrai-vos com os que se alegram. Sem dúvida, se queremos nos lamentar para a glória de Deus, precisamos entender esse segundo princípio bíblico. Deus não criou nossas emoções para que tenham autoridade final sobre nós. Onde quer que falhemos, quanto a esse aspecto, como em qualquer outro, nossa culpa e pecado são cobertos pelo sacrifício de Cristo na cruz. No entanto, a dificuldade dessa ordem e o fato de frequentemente falharmos na tentativa de obedecê-la não altera o nosso chamado. Devemos usar o poder do Espírito Santo que habita em nós, no sentido de fazer um esforço contínuo e biblicamente orientado para sempre conseguir controlar nossas emoções. Eu sei que não é fácil, que eu sei que eu tenho dificuldade às vezes para controlar minhas emoções por problemas que eu já luto há 34 anos atrás. Eu vou ter que parar, meu tempo acabou. É como diz Davi Nunes, é tudo por hoje. Volta a nos ouvir amanhã e que Deus te abençoe ricamente. E assim apresentamos Cristo, a única esperança. Confiamos que este trabalho tenha sido para você uma bênção e uma inspiração, e que possa contribuir no despertamento do seu interesse em conhecer mais profundamente as verdades contidas na Bíblia, as Sagradas Escrituras. É um prazer informar-lhe que esse trabalho é produzido nos estúdios da Rádio Barra FM 106,9, mas que através da internet ou do Google Play você poderá sintonizar em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.